Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. Nós estamos aqui tratando da Escola Bíblica dos Jovens, isso mesmo, estamos aí no primeiro trimestre do ano de 2024 e está sendo incrível as nossas primeiras aulas. Você que não viu, volte aí nas aulas anteriores e acompanhe aí o primeiro tópico. Hoje nós estamos dando continuidade ao segundo tópico, a inspiração das Escrituras. Nessa videoaula nós vamos aí dar um resumão bem rápido para que você já se familiarize com os próximos assuntos que nós iremos tratar, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre inspiração das Escrituras. Então, estamos falando sobre a origem da Bíblia, de onde ela veio, como começou, e nós vamos falar hoje sobre a inspiração da Bíblia, né? Então, uma breve definição. Temos aí o termo inspiração como inspiração, iluminação, aplicação, convicção e testemunho, o que compõe acerca da fonte das Escrituras Sagradas. A expressão inspiração é a que coordena melhor o funcionamento das demais, tá? Então, aí do latim inspiration, que advém do verbo inspirare. Inspiração quer dizer soprar ou ainda insuflar, ok? Então, resumidamente, nós estamos falando nesta lição que a ideia de inspiração das Escrituras Sagradas é o sopro de Deus, é o sopro do Pai, é o sopro do Espírito Santo no homem, influenciando o homem a escrever a vontade de Deus nas Escrituras, para que os homens possam se relacionar com Deus, ok? Então, nós temos aí que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é quem inspirou os homens a escreverem as Escrituras Sagradas. Então, por isso ela se torna um livro aí diferente, né, dos demais. Por quê? Porque tem inspiração do próprio Deus para com o homem, né? Então, para que o homem possa entender a Escritura Sagrada, é importante que o Espírito Santo, que é quem inspirou, é quem também ilumine a mente do homem para que ele possa entendê-la, né? E também é ele que traz os resultados da palavra que é emanada, que é falada, né? Então, o Espírito Santo traz o poder à palavra, tá bom? Então, é um pouquinho aí sobre uma breve definição. Então, inspiração, sopro de Deus em nós, tá bom? Ou uma inspiração, o homem respirando ou tomando para dentro de si aquilo que provém de Deus, do Espírito Santo de Deus. Então, a revelação especial da Bíblia. Então, a Bíblia Sagrada ela pode ser revelada com a ajuda do Espírito Santo. Então, para que alguém possa entender de fato o que a Bíblia Sagrada quer dizer, as profundidades da Escritura, assuntos às vezes um pouco mais difícil de uma pessoa ler e entender, o Espírito Santo ele traz essa revelação, ele traz essa compreensão para a mente do leitor, do servo de Deus, da serva de Deus, que está ali buscando o entendimento da palavra, tá? Então, como nós falamos nas aulas anteriores, a Bíblia Sagrada ela foi escrita por mais de 40 homens, em épocas diferentes, em tempos diferentes, porém ela sempre andou uniformemente, um assunto sempre casando com o outro, sem se convergir, né? Então, isso é obra do Espírito Santo, tá bom? Então, isso é obra do Espírito de Deus. Por isso nós podemos aceitar que a Bíblia, né, como a palavra de Deus inerrante, porque ela é influenciada pelo próprio Deus. Maravilha? O terceiro ponto aí do segundo tópico, para a gente caminhar para o fim desse vídeo aqui, é a natureza divina da Bíblia. Então, como afirmar a natureza divina da Bíblia? Há meios pelos quais a fonte divina da Bíblia pode ser constatada e aceita, tais como a sua unidade, sua mensagem sem igual, o cumprimento de suas profecias e o seu testemunho próprio. Mesmo tendo sido escrita por diferentes pessoas, nas mais variadas condições, em diferentes épocas, a unidade doutrinária e estrutural da Bíblia indica a inquestionável e necessária presença de um idealizador soberano que conduziu a sua composição e estruturação. A mensagem das Escrituras também faz dela um livro divino, pois reafirma a perfeição de Deus, o estado da queda do homem e os seus efeitos, o amor de Deus revelado em Cristo, bem como o chamado ao homem para a redenção e para a esperança de vida eterna.
A Bíblia, ela contém profecias das quais muitas já se cumpriram, outras estão em franco cumprimento e outras que ainda se cumprirão. E somente Deus é capaz de anunciar antecipadamente e com precisão a sua vontade. Então, resumidamente, nós vemos aí que alguns pontos aqui que fazem com que a Bíblia ela se torne algo divino. Primeiro, né, uma mensagem sem igual, a unidade dela, mas uma coisa muito interessante é a questão da revelação das profecias, o cumprimento, melhor dizendo, das profecias acontecendo, o que já aconteceu historicamente comprovado, as que estão acontecendo nos nossos dias e há algumas que a Bíblia fala que ainda acontecerão e a gente vê tudo caminhando para esse cumprimento acontecer. Então são alguns pontos aí bem importantes para a gente meditar, refletir, pensar a respeito aí da inspiração, né, e da divindade inspirada de Deus aí na sua Santa Escritura, tá bom? Então um pouquinho aí, na próxima aula nós vamos aí estar concluindo essa primeira aula com o tópico de número 3. Até a próxima videoaula.